Os segredos da Área 51. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre a Área 51, mano. Bob Lazar é um físico norte-americano que ficou conhecido por supostamente ter trabalhado na Área 51 e divulgado a existência de discos voadores por lá. Seus relatos são detalhados e ele fala com convicção sobre isso há mais de 3 décadas. Mesmo que Eu acho que existir disco voador lá, eu acho que é um pouco de forçar a barra, não? para muitos isso pareça apenas uma teoria. Sendo verdade ou não, muito do que a gente conhece hoje sobre a Área 51 vem do seu depoimento. E para contar a história da área, precisamos passar por ele. Eu acho que na Área 51 deve ter sim, mano. Tipo, Alien e tal. Nave eu acho demais, tá ligado? Porque, ó, vamos supor, o Trump já é maluco, certo? Os Estados Unidos, os caras fazem de tudo pra estar assim na pioneira das potências. Se existisse uma nave, você acha que os caras não iam lançar a turbina no Mega Sônica e foda-se, tá ligado? Nas naves deles e falar, não, nós é embaçado mesmo. Não é alienígena, não. Sei, né, mano? No vídeo de hoje, então, vamos te apresentar o que é a Área 51. Eu acho que ele só... E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Sei, Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Área 51. 51 aqui no Brasil é o quê? Cachaça. Cachaça, pinga, né? Podia ser um lugar em Pindamonhangaba, que é um lugar que fabrica muita cachaça, mas não, é um lugar lá no meio do deserto, Sério mesmo? Nevada, o quê? Extra secreto. Ah, sim. Ah, tá. Confundi, achei que a cachaça era feita em Nevada. Nossa, imagina... Galera, os aliens fazem... me perdi. Pô, a cachaça pinga, ela é originada no Brasil, né? Por isso que tem muito cachaceiro, muito pinguço, né? Aqueles veião, pingução. Ou eu tô falando merda? Os aliens... Pode ser. Aí, ó. Ninguém nunca pensou nisso, inclusive, né? Área 51 e Cachaça 51. Vai que eles estão invadindo aqui porque eles precisam da cachaça, tá ligado? Não, aí já tá... Sabe o que acontece Não, quando a aí gente faz já- isso? Aí a galera vem Vem comentar. debochar, né? Vem falar, não, vem falar assim... E se eles invadirem aqui, eu vou além, tá, chat? E se eles invadirem e a única fraqueza deles for a cachaça? Hã? Vocês nunca levam a sério nesses vídeos. Nossa, não. E eles vão estar Me certo. desculpa, então. Porque a gente mal começou e já tá falando, ah, não, veio alien pra cá pra beber cachaça. Tipo, Não, olha que foi loucura. mal, foi mal. Vamos lá, então, vai. Qual que é a meta de like? A Mad Likes é 17 mil likes. 17 mil likes pro vídeo de hoje, então, e vamos falar da Área 51. A Área 51 é uma base militar secreta da Força Aérea dos Estados Unidos, localizada no deserto de Nevada, a cerca de 130 quilômetros de Las Vegas. O local faz parte do enorme complexo militar conhecido como Nevada Test and Training Range, uma das Ó, temos aqui Lago Grom, hangares, hangar para helicóptero, quartel-general, dormitório, central de segurança, hangar, campo de beisebol, entrada terrestre. Mas, tipo assim, isso é na superfície, né? Eu queria ver no subterrâneo como é que é o bagulho, mano. maiores áreas de treinamento militar do mundo. Bom, essa base foi criada em 1955, em plena Guerra Fria, né? Não vamos de novo explicar de novo a mesma coisa, né? Que os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro e tudo mais. E naquela época, os Estados Unidos e a União Soviética queriam se espionar. Fazia parte, inclusive nos filmes, a gente vê lá o James Bond e todo mundo era espião ou russo ou americano, né? E pra poder se espionar, o avião era um método, né? Só que o avião não poderia ser pego. Então eles queriam criar naves que fossem capazes de ir até a União Soviética, espionar e voltar sem ser percebido. Por causa disso, então, a Agência Central de Inteligência escolheu uma região extremamente isolada no deserto para poder construir, né, esse local que ia desenvolver essas essa aeronaves. nave aí E o é primeiro zica, grande mano. projeto da A-51 foi o desenvolvimento, então, do avião espião Lockheed U-2, conhecido como U-2. Ela voava tão alto os padrões daquela época que Olha, dá roncaria essa nave, tá? Toda pretona assim, mano. Dá um medo, né? Tipo, sei lá, parece um morcegão, mano. muitos civis que viram ela, sem saber que ela existia, pensavam que estavam vendo discos voadores. Tanto é que os relatos de OVNIs durante a década de 50 e 60 quase Não, olha só. Aqui na esquerda, beleza. Dá pra ver que é uma nave, né? Mas e na direita ali? Na direita, tipo, a nave é um triângulo e o bagulho ele é um disco, mano. Os caras vêm falar que não, pô, isso aí é a nave do exército. Ah, meu peru, pô. Meu peru. sempre estavam relacionados a alguém que tinha visto um U-2. Então, basicamente, a Área 51 é uma base da aeronáutica americana, U-2. que tem várias pelo mundo, inclusive, né? O que faz ela tão famosa é que durante E aí, décadas, Amadinha? o governo americano se recusou até mesmo a reconhecer a existência dela. Não falava sobre a Área 51 e muito menos confirmava que ela existia. E se você Cara, comprasse falar um bagulho pra vocês, mano. Nada a ver com o assunto, tá ligado? Essa cara de pinguço de segunda-feira. Até me perdi aí, mano. Quem tá no YouTube assistindo aí, mano, inscreve no canal aí, deixa o like. Live todo dia aí, certo? um mapa americano, quando chegasse em Nevada, na área que era a Área 51, não tinha nada nesse mapa americano. No mapa russo, por exemplo, você ia ver lá que tinham construções que eram da Área 51. E então o mito foi crescendo e, sei, obviamente, o jornalismo ia atrás disso, né? E por conta disso, eles foram cada vez
vez mais investiram numa estrutura para esconder quem trabalhava lá, inclusive. Os funcionários chegavam em voos que não eram aqueles voos comerciais, eram voos secretos e eram proibidos de comentar qualquer coisa sobre o trabalho realizado, inclusive com, sei lá, Amandinha, depois eu esposa, preciso com falar marido, com você, com os mano. filhos, com qualquer pessoa. Papo Tu imagina o nível, ideias, né? tá? Pro cara chegar Preciso de ideias. helicóptero no lugar, de Você e o avião, Coxinha vão me qualquer coisa, ajudar. só pra trabalhar, entendeu? Tipo, é absurdo. Era um investimento pesado, né? E esse nível extremo de sigilo, então, alimentou inúmeras teorias da conspiração. E a mais famosa delas fala sobre um suposto armazenamento de naves alienígenas e até de corpos alienígenas, né? Envolvidos no incidente Não, ó, eu acho que assim, corpos alienígenas na área 51 deve ter algum sim, mano. Tá ligado? Mas nave eu acho que não, mano. Nos Estados Unidos os caras é meio piroca, mano. Se eles tivessem nave, você acha que eles iam usar as tecnologias? Não iam, caralho, irmão. Hã? Roswell, que aconteceu em 47 no Novo México. Se você ainda não viu, a gente tem um vídeo, inclusive, onde a gente fala sobre essa história, né? Então, como ninguém falava sobre, ficou ali meio que marcado como um local de segredos e um local que provavelmente estava ligado a aliens. E somente quase 60 anos depois da sua criação, em 2013, a CIA reconheceu oficialmente a existência da Área 51. Imagina aquele cara que passou a vida falando que existia, que era tirar pra louco, né? Durante 60 anos. Para de falar loucura aí, ô bêbado, vagabundo. Pois é, né, cara? Deve ser absurda a sensação também de estar certo, né? Não, tipo assim, a CIA mesmo, ela é loucura, mano. Tudo que a gente acha que é louco demais pra acontecer, a CIA já fez. Pode ver que sempre cai no colo da CIA, né? Foi com o MK Ultra, que é a tentativa de manipulação mental, né? E aí teve um monte de coisa absurda rolando por ali. Tem lá o rolê do Manson, por exemplo. A gente falou que o Charles Manson, teoricamente... Pô, essa fita do Manson, mano, como eu fico pensando, como que um cara é um cara só, mano, tá ligado? Como que um cara influencia tantas pessoas, mano? A CIA sabia o que tava rolando com ele quando tava manipulando Caralho, aquelas pessoas. Porque todo mundo tava indo numa clínica que era uma clínica fake que existia da CIA pra poder entender o que tava rolando com os jovens. E entender, por exemplo, o efeito do LSD. Então o cara existia uma clínica pra receber essas pessoas que iam se drogar lá dentro. Ele era um suposto médico que era simpatizante com isso. Mas esse cara era da CIA e tava lá anotando tudo que tava rolando. E a galera que foi andar com o Manson e o próprio Manson foram nessa clínica. Então eles souberam que aquilo tava rolando, mas mesmo assim não brecaram. Talvez por quê? Porque é interessante a gente ver até onde isso vai. Clinicamente é interessante. Então tudo que é de mais estranho assim, em algum momento passa pela mão da CIA. E eles reconheceram, divulgando vários documentos relacionados a vários programas secretos que aconteceram durante a Guerra Fria, né? Porque agora já é meio que um capítulo concluído, então suave fazer isso. Todo mundo que participou morreu, basicamente, né? E aqui surge então o nosso amigo Bob Lazar. Esse Bob alega ter trabalhado de 88 a 89 como físico em uma área chamada S4. Ó, antes da gente saber o que deu esse Bob Lazar aí, tá? Temos duas vertentes aqui, chat. Se o Bob Lazar morreu de velhice, era mentira o que ele falou, mano. Agora, se tipo assim, de repente, ele foi na padaria e nunca mais foi visto, tá ligado? Aí ele falou a verdade, mano. Realizado no Lago Papus, próximo da Área 51 em Nevada, que fazia parte do mega complexo da Área 51. Ele disse que lá era o esconderijo militar para estudo de disco voadores extraterrestres, especificamente extraterrestres. Ele disse que foi chamado pro trabalho por Edward Teller, físico. Sem maldade, Eduardo. Olha a sobrancelha desse maluco, mano. E que é isso aqui, mano? Vai se fuder, mano. Corta pelo menos a parte que tá caindo do olho, mano. Olha isso aqui. Parece que um guaxinim morreu em cima do olho do cara, mano. Teórico americano conhecido como o pai da bomba de hidrogênio, e que ele foi contratado como engenheiro para um projeto totalmente secreto. Ele achou que trabalhava numa espécie de sistema avançado de propulsão, né, que seria usado pelo exército, e que por isso que tinha que ter sigilo, e que ele já estava animado com isso, e que de fato tinha a ver com o sistema avançado de propulsão, mas que não era algo do exército, era algo de fora do planeta. Ele disse que foi levado então de avião de Las Vegas até o Lago Grun, colocado num ônibus e levado até a área S4. Quando ele chegou lá, a porta do hangar estava aberta e havia um disco voador, literalmente um disco voador. Ele disse que falaram para ele olhar para frente e andar em linha reta, porque ele não podia ver o que tinha ao redor. Ele disse que foi levado então para dentro da nave, que se tornou óbvio que ela não tinha sido feita pelos Estados Unidos e que não tinha sido feita para nenhum tipo de ser humano, porque não tinha o que é meio que básico pra gente, né, para poder andar num veículo desse. E explicar então para ele que o que eles estavam fazendo ali era um trabalho de retroengenharia ou engenharia reversa, né? O que é engenharia reversa? Pegar um carro, desmontar ele e entender assim como ele foi feito, entendeu? E segundo o Bob... Mas não faz sentido, tipo assim, os caras enfiam ele dentro de uma nave e falam, ó, desmonta o bagulho aí. Mas se ele olhar pro lado e ver outra nave, é proibido. Já tem incongruências aí, tá ligado? Porque é a mesma coisa que você, sei lá, é contratado pra pintar uma casa, mas você não pode ver a fachada da casa, você entra de olho fechado, tá ligado? Não faz muito sentido, mano. A nave tinha então 3 níveis. O nível superior, onde ele nunca foi, então ele assume que tem uma parte que ele não conheceu. O médio, onde ele entrava e
frequentava, e inferior, onde ficavam amplificadores de gravidade e onde levava para o fundo da nave. Ele disse que não tinha painel de controle, nem interruptores ou algo do tipo, que tinha 3 cadeiras e pouquíssimas outras coisas. E um dos fatores mais impressionantes para ele foi que o reator da nave era pequeno, era algo com, sei lá, cabia aqui na palma da mão, né? Mas que gerava energia suficiente para poder alimentar tudo aquilo. Inclusive, ele falou que gerava mais energia do que usinas nucleares, né? E como funcionou esse trabalho dele? De 1 ano. Bob disse que os primeiros dias dele na base foram passando ali com ele. Faz sentido. Se você for ver por esse lado, faz sentido, porque o bagulho, se de repente, assim. Não, se não, né? Porque eu acredito que exista. Mas eles viajam na velocidade da luz, né? Ou até mais rápido. Então, provavelmente necessita de muita energia mesmo, né, mano? Lendo documentos que revelavam conhecimento de ETs e que explicavam pra ele, ó, essa nave não é uma aquisição recente. Então, né, aquela teoria de Roosevelt, talvez, né? Talvez. E ele disse que no total haviam 9 discos voadores e que um foi fabricado a partir de uma substância metálica semelhante ali, em aparência e toque, ao titânio líquido, mas que provavelmente não era daqui. E bom, de onde veio tudo isso? Né? Essas naves, os supostos aliens que tinham por lá, segundo o Bob, as crianças, que é a forma como ele chamava os aliens, né, ganharam uma parte dessa base da Área 51 ou da S4 para conduzir as suas próprias pesquisas, em troca de hardware, combustível, materiais e treinamento. E que essa parceria é uma parceria antiga do governo americano com os aliens. E ele disse que nos anos 70 teve uma espécie de quase um carandiru, aconteceu por ali, porque essas crianças entraram em guerra, em conflito. E isso fez com que 40 pessoas falecessem, inclusive... Cara, imagina que loucura, mano. Numa terça-feira, tá ligado? 6 horas da manhã você vai cansado, pega busão, aí pega outro busão, vai pro deserto. Já pra chegar na base tem um monte de alienígena, mano, trocando soco, mano. Cara, acho que seria um emprego dos sonhos, né, mano? Você chega, porra, cansado, segunda-feira, ressaca do domingo, mano. Caralho, não aguento mais, mano, esse trabalho, mano. Tá me matando. Segunda-feira, tá me matando essa vida, mano. Você abre a porta e tem um monte de alienígena trocando soco, mano. Você fala, não, pelo amor de Deus, mano. Melhorou em 200% o meu dia, mano. O único cientista que trabalhava do lado deles, que tava ali justamente para poder trazer informações Melhorou em e conhecimento que a gente não 200%, tinha pô. para dentro do governo americano. Que depois disso, então, os aliens teriam abandonado o local, deixando as 9 naves e uma promessa de retornar em algum momento. Cara, uma história Cara, se isso for verdade, os aliens vai retornar, tipo assim, ó. Suponhamos que isso seja verdade, certo? E eles não retornaram ainda, meu irmão, mas eles vão vir na galera, meu irmão. Mas vai vir na galera que não vai ter área 51 que vai segurar, meu irmão. Sem maldade. Se eles me abduzir, tá ligado? Se eles me abduzem, né? Pra fazer o trampar pra eles, mano. Não comer no meu cu tá suave, mano. Tá ligado? Não comer no meu cu tá suave. O resto vai desenrola, mano. pouca, né? No mínimo, né? É difícil até de acreditar um pouco, eu acho. É que vai escalando, Sabe né? que é doido, cara? Porque Quando se ele fosse- fala, ele não treme, mano. Tipo assim, eu já vi ele falando, ele não treme. Tipo assim, se você for uma pessoa que vai muito pela convicção de olhar pra pessoa falando, você vai acreditar nele. Isso é um fato. Porque ele fala tudo assim, ele explica, tipo, em detalhes que eu não teria capacidade de trazer aqui. Mas, por exemplo, como um físico explicaria a situação, sabe? Entendi, aham. De qual é... Tá, beleza. Tem 9 discos voadores, bonitão. Mas qual que é a suposta tecnologia que vocês estavam tentando desvendar? Porque se fosse algo óbvio que a gente conhece, vocês não estavam lá estudando. O que você estudou durante 1 ano? Por exemplo, você tá trabalhando na parte de propulsão, né? O que tinha de tão diferente? Então, ele vai e ele explica isso, o que ele tava estudando. Ele fez desenhos, Mas não são até desenhos, aí, tipo assim... chat, tem maldade. Até aí, até eu consigo, mano. Até eu consigo. Eu vou fazer pra vocês aqui, ó. Vou fazer pra vocês, tá? Um desenho de uma nave. E se eu sumir, saiba que foi o governo, tá? Saiba que foi o governo que me raptou. Beleza? Ó, tô deixando isso aqui gravado. Se eu sumir, saiba que foi o governo. Ó, vamos lá, hein? Uma nave espacial. Na minha concepção. A escadinha, vamos descer por aqui. Aí a galera aí, ó. Beleza, certo? Essa aqui é a nave de lado. Ah, Irago, mas como que é a nave por dentro, tá? Ó, aqui eu entrei. Certo? Entrei. Uma cadeirinha aqui, uma cadeirola aqui. Não tem mais nada, tá? Parada. O último andar é o andar da experiência. O que que tem, tá? Tem um globo aqui, ó. Um globo, uma maca flutuando no meio do globo. Pera aí, ó. Aí, ó, aqui é a parede. Esse é o segundo andar, hein? Tem aqui, ó, um bagulho de raio laser que é mais ou menos assim, ó. Certo? Aqui tem uma pistola de laser. E aqui tem um bagulho de ferro, correto? As cadeiras, como que são as cadeiras? Elas flutuam, tá? Elas são antigravidade, certo? Aí, beleza. É mais ou menos assim. E aí, como que funciona o bagulho, tá? Vamos abrir o motor. O motor é um núcleozinho aqui, assim, ó, redondinho, certo? Ele brilha em azul, tá? Ele brilha em azul. Ele emite muita energia. Ele é azul, certo? Correto? Aí,
O brilho dele sustenta turbinas, tá? E aqui, ó, aqui lembrando que aqui é a base do disco voador. Ele sustenta turbinas e essas turbinas são antigravidade, ó, né? Certo? Eu já entrei na nave já. E aí são alimentados por cabos, tá? Cabos ultravioletas aqui, ó. Eu já entrei na nave já. Sim, igual do Menino do Paraná. Lembrando que se eu sumir foi o governo, É um hein? desenho literal, assim, tipo, de como funcionaria aquele avião, aquela aeronave, tá ligado? É um depoimento que é muito embasado, porque provavelmente ele é um cara que estudou muito o assunto. Que se é verdade ou não, já é muito mais difícil da gente comprovar. Ainda mais que é verdade, né? Por enquanto a gente tem que levar ele quase como um cara que, sei lá, faz parte da cultura urbana, né? O que ele contou aqui. Porque o que ele contou fez ter essa fama da Área 51. De que lá tem alienígena, de que lá tem disco voador. Até então tinha só esse bafafado de Roswell aí, mas era um negócio bem menor. Tanto que provavelmente vocês nunca tinham ouvido falar sobre isso, né? Foi ele quem fez a Área 51 ficar conhecida por isso. E cara, o depoimento dele vai ficando cada vez mais bizarro, porque lá ele fala que conheceu documentos que descreviam o envolvimento da Terra nos últimos 10 anos com ETs, que ele descreveu inclusive como aliens cinzentos, que tinha lá a definição de qual classe que era. Aí, eu acredito. Tem outros, né? E que eles inclusive é de um planeta orbitando o sistema estelar Zeta Reticuli, que eu não faço ideia se existe ou não, só a galera pode comentar aqui. Ele disse que ocorreu pelo menos 15 anos de troca de tecnologia. Eu vou falar pra vocês, mano, esse cara aí, tá? Esse cara aí que falou esses bagulho aí, mano, ele pode estar inventando, porque a gente não sabe. Então qualquer porra que ele falar é verdade. Tá ligado? Qualquer coisa que ele falar é verdade. Aí agora entra o quesito que eu falei. Ele morreu de velhice ou ele foi na padaria e desapareceu? Se ele foi na padaria e sumiu, é verdade, pô. Agora, se ele morreu porque tava velho já, aí é lorota, pô. Aí pode ver aqui em casa aqui que eu descrevo pra você detalhado como que é uma base, uma nave espacial, mano. Os aliens e os cientistas que trabalhavam na base, e que durante toda a história da humanidade, basicamente, né, esses últimos 10 mil anos, a gente teve contato. Então, muita coisa poderia ter acontecido nesse tempo, né, por conta desse contato com os aliens. E bom, como que acaba a história dele na NASA? Ele disse que foi despedido depois de infringir as normas de segurança, porque ele mostrou os testes de nave pros amigos. Então, teoricamente, teriam mais pessoas que teriam visto essa nave em prática, né. Ele disse que ameaçaram, então, a vida dele, da esposa dele, e que apagaram o registro dele. Tudo sobre a vida profissional dele, tirando tudo que existia dele. Por exemplo, ele estudou em tal faculdade, tiraram isso. Ele trabalhou em tal lugar, tiraram isso. Pra quando ele fosse contar a história dele, ele parecia um maluco, né? Então, depois disso, ele falou que a única coisa que ele podia fazer é tentar levar a história pra mídia, por mais que ele fosse parecer um maluco, porque era a forma de não matarem ele. E no meio dessa situação de expor tudo isso, ele acabou sendo preso, mas por uma situação que não tinha nada a ver com ET, nada a ver com a Área 51. Ele foi preso por gerenciar um bordel em Las Vegas. Olha que doideira. Que aleatório, mano. O cara era cientista, do nada abriu um cabaré e foda-se, tocou a vida dele, mano. Ele disse que criou um sistema de computador pro bordel ser gerenciado, que não era ele que estava gerenciando, era esse sistema de computador, e que de fato isso era contra a lei. Mas que ele foi pego justamente porque ele estava sendo uma pedra no sapato do governo. E que inclusive quando ele foi fazer a audiência dele, que era uma audiência de um caso de bordel, literalmente, é um negócio pequeno, tinha gente do FBI sentado assistindo tudo. Ou seja, né, ele virou um cara muito Não, bizarro. mas aí, ó, aí tem explicação, chat, tá? Ele trabalhou numa área militar, ele viu muita coisa, tá ligado? Aí os caras pensou o quê, mano? Esse maluco aí ele vai depor, mano. Pô, o cara virou cafetão, filha da puta, vai entregar nossas naves, mano. E, por exemplo, deve ter construção lá, tipo, nave, armas, que eles devem estar fazendo lá, que eles não querem revelar, tá ligado? É o exemplo daquele avião lá que voa na atmosfera lá, que radar nenhum detecta, tá ligado? Aquilo lá, eles só lançaram e foda-se, não falou pra ninguém. Aí esse cara pensou, pô, essa roubada aí, mano. Nós pegou ele no bordel, esse cara vai entregar nós, mano. Aí os caras já ficou lá pra quê? Porque além dele ser preso, ele ia tomar um cacete se ele entregasse esses bagulho, tá ligado? Agora, falar que, não, nós tem nave, ninguém pode saber. Não, acho que isso aí não, mano, não sei, né? Vai que esse cara meteu o louco, ele meteu o louco, mano. O cara meteu o louco, mano. Fala que se fora, pô, abre logo o bordel aqui, mano. Bob tá falando a verdade? É muito difícil a gente falar que ele tá falando a verdade. Por quê? Porque ele afirma ser esse funcionário do Laboratório Nacional de Los Alamos, né, que é responsável pelo Oppenheimer, então o trabalho do Oppenheimer, da bomba atômica e tudo mais. Só que ele não tá nos registros de lá. Por conta disso, inclusive, o Bob uma vez chamou um cara chamado George Knapp dentro do Laboratório de Los Alamos pra mostrar que ele conhecia tudo. Ele falava assim, aqui na frente aqui a gente vai ter o auditório, ali é a área que a galera vai comer, vai almoçar, lá é não sei o quê. Aqui é onde fica todos os instrumentos. Entendeu? Ele foi mostrando tudo
o cara viu e falou assim, não, ele já teve nesse lugar. De fato, ele tá se movimentando como alguém que trabalhou por aqui. Muita gente reconheceu ele. Falou, oi, Bob, como é que você tá? Tudo bem? Não sei o quê. Mas mesmo assim, o jornalista falou, ó, não tenho como comprovar que você trabalhou em Los Alamos, né? Na área 51, é basicamente a mesma coisa. Só que existem alguns indícios de que, de alguma forma, ele teve contato com a área 51. Por quê? Porque a S4, que é essa área que ele falou que ele trabalhou, encomendou trabalho de várias empresas, de todo tipo. Mas é fácil, pô, isso daí é fácil. Ele provavelmente deve ter trampado realmente, tá? Na área 51. Só que, é o que eu falei, é a questão das armas. Tem bagulho lá que os caras não querem que vaza, tá ligado? Então fala, é simples, pô. Limpa o registro dele. Tudo que ele falar, nós fala que é mentira, que nunca viu esse mano aí. Porque se ele revelar algum segredo lá da base, ninguém vai acreditar. Tá ligado? Aí, mas falar que, pô, encostei lá, tava tendo luta de alien, aí você tá me tirando, mano. Desde limpeza a outras situações, e em um desses contratos aparece um pagamento pra ele, pro Bob Lazar. Então talvez a forma de, porque como a gente falou, tudo era secreto, a forma de poder colocar ele dentro da empresa não era assinando a carteira dele como físico que tava estudando, né, o disco voador. Era colocar ele como um cara, por exemplo, da faxina, né? E é isso que ele passou a alegar, que essa matrícula que existia era a matrícula dele. Tanto é que naqueles documentos que foram divulgados em 2013, tem uma parte que é de 88 e 89 que aparece pagamentos para um cara chamado Lazar, mas não tem nada falando sobre Robert Lazar, que seria o Bob Lazar. Só tem esse nome, Lazar. Ou seja, agora parece real ou não que ele esteve lá? É, agora vai, acho que fica Não, isso aí eu acredito que ele trampou parece lá. que realmente quiseram Mas apagar também acredito que ele tenha visto uns bagulho louco. Vai falar que, pô, tem uma concessionária de nave lá e os aliens ficam trocando soco, eu não sei não, mano. tudo, assim, tá ligado? Isso que é foda, né? Louco, né, cara? É fácil a gente pensar que ele é louco, porque os caras teriam... Igual ele falou, na hora que ele foi demitido, os caras já falaram, apaga esse cara da história. Pô, e tu vê e tu pensa, pô, isso é um bagulho muito de filme, tá? Não é possível que isso aconteceria, mas realmente é muito possível, tá? Aquele dos 3 estranhos idênticos do documentário é absurdo. É absurdo também, Pessoal, Ei, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Se curtiu, O deixa o Planeta like, Novo se é inscreve muito no bom, canal mano. e comenta pra gente uma outra história que você queira ver por aqui. Planeta Novo é muito bom, mano. Esse canal é muito bom, mano. É que o cara, não sei, mano. Ei. Cachorrada, cachorrada, cachorrada.